o Walter Ribeiro Júnior ele mandou um superchat aqui. Oi, pessoal. Pergunta pra ele se Hendrick e Estevão serão maiores que Gabriel Jesus. Abraços. E aí? O que você acha? Eu acho que eles têm chance de internacionalmente deslanchar um pouco mais que o Gabriel. O Gabriel tem uma boa fase no Manchester A City. carreira do Gabriel É muito boa tem também. cinco Premier League. É. É que ele nunca, Cinco, é que ele quatro. nunca, Então, é que ele nunca foi protagonista. tudo Então, bem. esse que é o Mas problema. ano passado no Arsenal, ele era, mas não foi porque tinha o City. Exato. Então eu acho. Mas, pô, eu sou fãzaço do Gabriel Jesus, cara. Infelizmente ele vai voltar agora. Ele pelo foi jeito, muito bem no Palmeiras. Se você fizer uma. Que a gente absurdo, esquece absurdo. rápido, né? Ó, Mas ele fez um Cara, campeonato brasileiro maravilhoso. ouso a dizer que ele foi. Entregou mais que o Hendrick. Ouso dizer. Porque ele começa em 15, Copa do Brasil ele se machuca no começo Ele e é tal. importante na E aí, Copa do Brasil. 16, ele é o cara. Ele é o cara. Não vou, é que o Moisés também jogou muito, mas. Dudu. Dudu também, o Moisés, Tietê também jogou muito. Mas ele foi um dos principais jogadores. Então, e se for ver que ele jogou o campeonato inteiro e o Hendrick foi. Ele começou a jogar mesmo depois da eliminação da Libertadores. É uma boa discussão, hein? Quem entregou mais, o Jesus Verdade. ou o Hendrick? É que o Estevão ainda tem... Gols, o Jesus entregou muito mais. E Sim. gols, eu não Número tenho de certeza. gols. É, mas aí tem que Ele ver... ficou mais tempo, É que tem que ver o eu número acho. de jogos, tem que comparar, Sim, né? sim, mas eu É, acho que gols, tem mais. uma boa pauta pra gente E discutir, era, né? era o Marcelo, que era o técnico. Marcelo Oliveira. Mas depois ele pega o Cuca, É, né? 15, Marcelo Oliveira e depois 16 o Ele- Cuca. eu acho que o Abel demorou um pouco mais pra ir colocando o Hendrick. Demorou. Então, talvez o Já- Hendrick diferente do diferente Estevão, do- que já entrou, já virou o principal jogador, né? E aí, entre os dois, Hendrick e Estevão, quem que você acha que vai estourar mais aí na carreira total, né? Internacional, seleção? É bem difícil essa pergunta, Muito né? difícil. Mas, Graças a Deus que a gente tem dois caras. cara, eu me encantava muito com o Hendrick, cara, jogando no Palmeiras, cara. E eu via nele que ele não era só um 9, assim, né? Eu vi ele com Sim. muita personalidade, distribuindo o jogo, fazendo o lançamento, marcando. Ele tem, eu acho que ele tem que tomar muito cuidado do jeito que ele é voluntarioso. Eu não acredito que ele seja maldoso, mas ele entra forte, ele né? entra muito forte, cara. É que ele é um touro também, tourinho, né? Mas ele entra muito forte. Eu acho que até para se proteger, mas às vezes ele passa do ponto, assim, né? Então ele tem que tomar cuidado para não ser expulso, para não ficar marcado pelos árbitros com relação a isso. Agora, o Estevão é uma joia. Todo mundo fala, né? Todo mundo vinha falando isso já, né? O Hendrick tá estourando, mas tem um menino da base aqui que tá voando. Esse sim. O apelido dele Era o antes de chegar no Messinho, Palmeiras né? era Messinho, né? E Então, aí... mas E que venham os próximos, né, cara? Que legal isso. Eu venho numa geração, assim, que o Palmeiras não tinha. Revelava, isso. O né? Palmeiras não revelava ninguém. Ninguém. Não é à toa que o Palmeiras não tinha copinha por causa disso. Não revelava ninguém. na sua época... Mas era por pura falta de Não, investimento, né? Wagner óbvio. eu É lembro que só. o Galeano foi revelado Não, também. Tinha alguns, mas, cara, time bom o Palmeiras sempre teve na base. O problema sempre foi investimento, cara. O clube o clube cagava. Quando começou a trabalhar direitinho, virou E uma máquina. hoje eu vindo pro estúdio aqui, eu vi o pessoal da Transamérica falando que o Palmeiras investiu 260 milhões de reais na base, Cara, em estrutura. O CT lá tá um O CT tá um absurdo. Então, o André Hernan fez uma matéria legal lá, né? Com o João Paulo Sampaio. Legal. E sabe quanto teve de retorno? 1 bilhão e 800 milhões. Ou Pode seja, parar de investir. é um investimento Cada vez pesado. mais. Porra, 200 e Mas tralalá. o retorno Só que foi- olha o retorno. É que só o Hendrick e o Estevão já... Mas mesmo assim, E a pô. tendência né? Já tem gente atrás do nosso zagueiro agora, né? O Vitor Reis. O Vitor Reis é outra joia né, bruta. que E eu te falo, o Vitor Reis vai ser vendido, Vai vai ser ser a maior cara, venda de um zagueiro de da um história. zagueiro, E sabe o que é legal? Palmeiras tem 100% dele no passe. Então, porque tem muito clube que, por exemplo, o Corinthians, o cara sobe, porra, é uma já pizza. Tá mais Tem mais do empresário do que do clube. Só que do Palmeiras, eu não me recordo a última vez que quando subiu, o Palmeiras tinha menos a porcentagem. Não. Eu não me recordo. Com o Jesus, o Palmeiras tinha um pouquinho mais de 50%, o Estevão tinha 70%, né? Se eu não me engano. O Hendrick próprio por aí. Estevam tem uma parte Tem. do O Hendrick né? também tinha, né? O Hendrick também. É que aí na hora de ir pro profissional, né? Um quer puxar pro outro, aí tem que ceder um pouquinho e tal. Mas o Vitor Reis, que pra mim é o maior zagueiro, tem 100%. Tem 100%. 100%. E por causa disso, eu acho que o Palmeiras não precisa de um zagueiro depois com a saída do Luan.
Então, hoje, não, é que assim, na época que dele, né? é que na época que ele saiu, eu fiquei receoso, porque, porra, o Gomes não tava vivendo a melhor fase dele. Deu uma O caída, Murilo também fisicamente, ele voltou de lesão agora, e aí você tava com receio. E aí o Vitor Reis eu nunca vi. O Naves também jogou alguns jogos, mas, né? E aí eu falo, pô, não dá. Mas aí a comissão técnica bancou, falou, não, eles vão Marcos jogar. Espinola tá falando legal. Sou do fim dos anos 70 e a primeira grande revelação que eu me lembro do Palmeiras foi o Marcos. Mas teve o Toninho Cecílio, né? Que jogou e Marcos, era... O goleiro? Acho que o Gerson Caçapa foi cria do Palmeiras também. Foi. Teve alguns. Teve o Galera, o Veloso. Bem Veloso esporadicamente, assim. Não foi constante, né? Porque... Mas o jogador bom sempre teve. Aqui o clube não tinha investimento nenhum, cara. Jogava os moleques largados, treinava num canto, dormia em alojamento. E tem a questão também da filosofia, né? Antigamente era difícil de um jogador da base do Palmeiras subir, não tinha esse processo que tem hoje, né? E teve muitos casos que o cara picou a mula, por exemplo, o Ilcinho. O Ilcinho era um jogador que seria titular no Palmeiras na época. E aí ele vai pro São Paulo. Não, mas porque não tinha investimento. Porque ele não tinha investimento, exatamente. 5 mil reais. E aí a bronca desse cara. E aí a transição também não foi bem dele, o jeito que ele foi pro São Paulo. Mas a do Kardec foi pior. Não, mas aí se você... A do Kardec é ridícula, cara. Mas se você for buscar os motivos, você pelo menos entende. Não, assim, sim, entende. Mas... Era o Palmeiras do Mustafa que não queria pagar 5 mil reais pro moleque. Aí chega o São Paulo e te oferece... você vai ficar também por... sempre espera não, eu também fiquei puto na época. época. Um pouco com o coração, né? Porque a gente gostava dele, né? Sim. Eram jogadores que a gente apostava, né? Sim. O Kardec também, a saída do Kardec pro São Paulo foi numa época... Era o Paulo Nobre. Era o Paulo Nobre. E o Paulo Nobre se arrepende, ele já falou sobre, né? Que foi 30 mil reais diferente, não foi? Estão falando dois nomes que o Palmeiras perdeu por falta de investimento lá. Jeromel e Elias. O Jeromel é palmeirense doente. O Elias jogava no Palmeiras B. Você lembra uma época que o Palmeiras tinha Palmeiras B? Os dois. O Elias do Corinthians? Do Corinthians, Passou pela nossa base também. Só que o clube... E o Palmeiras B era feito pra isso, porque chega uma hora que ele bate a idade... E cada jogador tem uma maturidade diferente. Tem jogador que estoura com 25, 26. E aí o Palmeiras B era pra isso. Só que aí era essa desorganização. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!